Você acha que está quebrando porque não sente mais gosto pelo que antes te distraía, mas o que está desabando não é a sua vida inteira. É só a identidade que você usava para não olhar o vazio. Você deita, olha para o teto, pega o celular sem vontade, relembra mensagens, perdas, humilhações e chama isso de fracasso, quando na verdade essa secura é a primeira cirurgia da alma. Rumi gira em torno desse ponto o tempo todo. O amor de Deus não acaricia primeiro, ele desmonta o que em você aprendeu a viver de aparência. A fase mais difícil da sua vida começa a parecer castigo, porque ela toca exatamente onde você mais mentiu para si mesmo. E é por isso que dói tanto. Não é o mundo só te ferindo, é a verdade arrancando de você o personagem que não aguenta mais continuar. O que você chama de noite escura não é só tristeza, é a falência do seu velho jeito de procurar sentido. Você tenta rezar e não sente nada, tenta trabalhar e o corpo pesa, tenta conversar e parece que ninguém alcança o lugar onde você está afundando. Eu conheço esse corredor por dentro, o momento em que a alma fica em silêncio e você pensa que foi abandonado, quando na verdade está sendo empurrado para uma forma mais nua de presença. Os sufis sabiam que existe uma hora em que o consolo some para que a dependência do consolo também morra. O despertar final começa aí, não quando você se sente elevado, mas quando já não consegue sustentar as próprias ilusões, nem transformar dor em distração rápida. É por isso que essa fase está te levando ao despertar, porque ela está arrancando de você a necessidade de controlar tudo, ser entendido por todos e manter viva uma imagem que já apodreceu por dentro. Quando você chora no banho, quando fica em pé no meio do quarto sem saber o que fazer com a própria vida, quando sente vergonha de não reconhecer mais quem você era, algo profundo está sendo limpo sem pedir licença. Rumi, Atar e toda a via Sufi apontam para essa travessia em que a perda não é o oposto do encontro. Ela é o portal dele. O problema é que você ainda quer atravessar a morte do ego sem perder nada, e isso nunca acontece assim. O despertar final não é virar uma versão calma, iluminada e bonita de si mesmo. É acordar para o fato brutal de que quase tudo o que você chamava de eu era medo organizado, apego disfarçado e carência tentando mandar na sua vida. Ele começa quando a dor para de ser só sofrimento e vira revelação, quando você percebe que a fase mais difícil não veio apenas para te machucar, mas para arrancar de você a falsa centralidade, a compulsão por controle, a necessidade de aprovação, a ilusão de separação. No caminho Sufi, esse despertar é a queda do eu endurecido para que algo mais verdadeiro respire em você. Não o personagem, mas a presença. Não a máscara, mas a essência. Não o orgulho ferido, mas a alma nua diante de Deus. E isso é devastador, porque o despertar final não acaricia a sua imagem. Ele destrói tudo em você que não consegue permanecer diante da verdade. Você começa a perceber que a fase mais difícil da sua vida está te levando ao despertar final, quando até o seu jeito de sofrer muda. Antes, você sofria querendo recuperar alguma coisa, uma pessoa, uma fase, uma identidade, um plano. Agora existe uma dor mais funda, porque o que está sendo perdido não é só algo do lado de fora, é o centro falso em volta do qual você organizou sua vida inteira. E isso bagunça tudo. Bagunça sua fé, sua motivação, sua noção de futuro, sua vontade de continuar fazendo o que fazia. A noite escura da alma não ataca só o que você ama, ela ataca o lugar interno de onde você amava errado. Por isso nada parece funcionar como antes. O que está morrendo em você não aceita mais anestesia simples. E quando a anestesia perde força, a verdade começa a entrar sem pedir licença.
É nesse ponto que o despertar final deixa de parecer uma ideia bonita e começa a parecer uma invasão, porque você não está acordando para algo confortável, está acordando para tudo o que sustentava a sua inconsciência. Você vê o quanto dependia de ser desejado, de ser lembrado, de ser escolhido, de ser reconhecido como alguém especial. Vê o quanto até seus gestos mais bonitos às vezes carregavam fome de retorno, necessidade de controle, medo de não valer nada sem resposta. Isso é duro de enxergar, é humilhante, mas essa humilhação pode ser santa quando ela quebra a mentira sem quebrar a sua essência. Rumi não aponta para um eu mais enfeitado, ele aponta para uma dissolução interior em que o falso perde voz. E essa perda de voz do falso é exatamente o que você está sentindo quando a sua vida inteira parece não responder mais aos velhos comandos. Por isso, a noite escura da alma também mexe no seu corpo. Não é só uma crise de pensamento. O corpo sente quando a alma está sendo atravessada. Você acorda pesado, dorme cansado, sente um aperto no peito que nem sempre vira choro, um vazio no estômago que comida nenhuma resolve, uma exaustão que não combina com a quantidade de coisas que você fez no dia, porque não é cansaço comum, é desgaste de estrutura interna, é a fadiga de tentar manter de pé uma identidade que está perdendo o direito de continuar mandando. E quanto mais você tenta voltar ao normal à força, mais percebe que esse normal já não existe. O despertar final começa quando até o seu organismo parece recusar a antiga frequência. Quando o corpo já não consegue servir tão facilmente a uma alma dividida. Quando a sua carne começa a denunciar o que sua mente ainda tenta negar. Você sente isso também na forma como as pessoas passam a te cansar. Não porque todas ficaram ruins, mas porque você já não consegue suportar o teatro com a mesma facilidade. Conversas vazias, entusiasmo automático, conselhos rápidos, frases feitas, tudo isso começa a te agredir de um jeito estranho. E isso assusta, porque você pensa que está ficando frio, distante, quebrado demais para conviver. Só que muitas vezes não é frieza, é saturação. É a alma rejeitando o ruído num momento em que está sendo forçada a ouvir camadas mais profundas de si mesma. No caminho Sufi, existe essa passagem em que o barulho do mundo perde o brilho porque o coração foi empurrado para outra escuta, não uma escuta mais mística no sentido superficial, uma escuta mais dolorosamente honesta. E quando essa escuta começa, você não consegue mais se alimentar de presença sem verdade. A fase mais difícil da sua vida te leva ao despertar final, porque ela vai matando a sua pressa espiritual. Você queria entender logo, curar logo, se reerguer logo, voltar a sentir paz logo. Queria transformar a própria queda numa história bonita o mais rápido possível. Queria encontrar sentido antes mesmo de encarar o que perdeu. Mas a noite escura não aceita esse truque. Ela te obriga a ficar tempo suficiente dentro do escuro para que você pare de usar a luz como fuga. Isso é profundo demais para o ego aceitar de primeira, porque o ego quer experiência elevada, quer resposta, quer alívio com explicação. A alma quer verdade, mesmo que custe status, conforto e identidade. E o despertar final começa quando você deixa de procurar uma saída rápida e começa, ainda tremendo, a suportar a revelação lenta, a revelação que não te entretém, a revelação que te desfaz. É por isso que você se sente tão sozinho, mesmo cercado de gente. Não é só falta de companhia, é falta de linguagem compartilhada para o que está acontecendo aí dentro. Você tenta explicar e parece exagero, tenta se abrir e parece confuso, tenta falar do vazio e os outros oferecem distração, tenta falar da sua morte interna e devolvem motivação pronta. Só que o que está acontecendo em você
não cabe em conselho genérico. A noite escura da alma é solitária, porque ninguém atravessa por você a desmontagem do seu próprio centro falso. Os amigos podem amar, os mestres podem apontar, os textos podem iluminar, mas existe uma porta que só abre quando você aceita parar de terceirizar a travessia. E esse talvez seja um dos sinais mais duros do despertar final, quando você entende que ninguém pode manter vivo em você aquilo que a verdade decidiu desfazer. Outra coisa que começa a ficar insuportavelmente clara é que muito do seu sofrimento vinha da briga com o que era. Você não sofria apenas pela perda, pela ausência, pela rejeição ou pela frustração. Sofria também porque exigia que a realidade tivesse obedecido à sua imagem dela. Exigia que a pessoa ficasse, que o tempo voltasse, que a vida recompensasse, que a ferida fizesse sentido rápido, que Deus explicasse tudo no seu ritmo. E quando essa exigência interna é exposta, a dor muda de rosto. Ela deixa de ser apenas o que me aconteceu e começa a revelar o que em mim resistia furiosamente ao real. Isso não é culpa, é lucidez. E lucidez, quando chega a fundo, dói mais do que consolo, porque ela mostra o quanto você vivia tentando negociar com a verdade. O despertar final começa quando essa negociação falha de vez e você já não consegue continuar pedindo à vida que minta para te poupar. É aqui que o amor, em linguagem sufi, muda de forma dentro de você. Antes você queria ser amado para não se sentir vazio, queria proximidade para não tocar a própria falta, queria fusão para não encarar a separação interior entre você e a sua essência. Mas a noite escura começa a desmontar esse mecanismo. Ela revela que, enquanto você usa o amor como remédio para o ego, você nunca encontra descanso real. Só alterna entre esperança, apego, medo e desespero. O despertar final não seca o coração, ele purifica a fome. Ele vai mostrando, com uma crueldade misericordiosa, o quanto você chamava de amor aquilo que era pânico de abandono e dependência de confirmação. E quando isso é visto, algo muito íntimo começa a mudar. Você para de buscar alguém para tampar o buraco e começa a permitir que o buraco revele o que em você foi separado do essencial. Você também passa a perceber que até o seu desejo de melhorar pode ter sido contaminado. Melhorar para quê? Para voltar a ser admirado, para se sentir superior, para provar que venceu, para não parecer fraco, para voltar a controlar a imagem. A noite escura da alma queima esse tipo de motivação e por isso você às vezes perde a vontade até de evoluir. Não porque desistiu do despertar, mas porque o despertar verdadeiro está arrancando dele a ambição secreta do ego. Você já não quer crescer pelo mesmo motivo, já não quer se curar só para voltar a performar melhor, já não quer paz para parecer iluminado. Isso cria um vazio estranho, porque durante muito tempo até sua espiritualidade podia estar misturada com vontade de autopreservação refinada. O despertar final te leva além disso. Ele te empurra para um ponto em que o que importa não é parecer transformado, mas deixar que a transformação custe tudo o que ainda vive de aparência. E então começa uma fase silenciosa e perigosa, porque é nela que muita gente recua. Você começa a enxergar demais, enxerga seus padrões, suas carências, suas manipulações sutis, seu orgulho espiritual, sua vaidade ferida, sua tendência a usar sofrimento para manter centralidade. E ver isso pode ser libertador, ou pode virar novo veneno, dependendo de como você segura essa lucidez. Se você olhar tudo isso com ódio contra si mesmo, volta ao ego, só que agora com linguagem mais sofisticada. Se olhar com honestidade firme, algo novo amadurece. No sufismo profundo, o coração não é purificado pela autopunição, mas por um tipo de verdade ardente
que não passa pano e também não te transforma num caso perdido. O despertar final exige esse equilíbrio raro, nem auto-engano, nem autoflagelo, nem orgulho, nem desespero, um olhar limpo o bastante para deixar morrer o falso sem destruir o lugar onde o real quer nascer. A fase mais difícil da sua vida está te levando ao despertar final, porque ela está te ensinando a ficar sem apoio falso e continuar vivo. Isso parece pouco dito assim, mas é gigantesco, porque quase tudo em você foi treinado para correr na direção de algum suporte imediato. Uma pessoa, uma fantasia, um vício, uma meta, uma distração, uma promessa. Agora, quando esses apoios falham, você sente como se estivesse caindo num poço sem fundo. Só que esse poço pode ser o espaço onde a dependência da ilusão começa a morrer. E isso é o terror do ego. O ego prefere um sofrimento conhecido a uma liberdade sem referência. Prefere a prisão íntima que ele sabe decorar a um vazio onde ele perde a autoridade. O despertar final começa a ganhar corpo exatamente aí, quando você para de chamar de morte tudo aquilo que está apenas desmontando suas falsas fontes de sustentação. Talvez o ponto mais profundo dessa travessia seja quando você percebe que o despertar final não vem para melhorar o personagem, mas para deslocar o centro da sua existência. Você deixa de viver a partir da carência que quer capturar tudo e começa, ainda de forma frágil, a sentir uma vida menos agarrada, menos reativa, menos desesperada para se afirmar. Não é perfeição, não é calmaria constante, não é ausência de dor. É outra base. Uma base em que a sua vida já não gira tanto em torno de se defender, se provar, se salvar, se explicar, se vingar, se garantir. E quando isso começa a nascer, mesmo em meio ao caos, a noite escura da alma revela o seu segredo. Ela não veio só para te fazer sofrer. Veio para arrancar de você a centralidade falsa que impedia o real de respirar. E se esse real já começou a nascer, mesmo no meio da ruína, então o que mais em você ainda está tentando sobreviver, que na verdade é exatamente o que precisa cair agora? É aí que você começa a entender uma coisa que quase ninguém te disse com honestidade. O despertar final não chega quando a sua vida entra nos trilhos, mas quando os trilhos quebram e você percebe que estava chamando de caminho algo que só te mantinha ocupado. Você passa anos tentando montar uma versão aceitável de si mesmo, uma versão funcional, admirável, desejável, e de repente a vida puxa o chão e mostra que tudo isso era frágil demais para sustentar a verdade. A noite escura da alma não destrói o que é real em você, ela destrói o que era improviso, defesa, maquiagem interna. Por isso, o colapso parece tão absoluto. Você não está só perdendo coisas fora de você, está perdendo a explicação que tinha para si mesmo, e quando a sua antiga narrativa morre, nasce um silêncio brutal. Esse silêncio assusta, porque você não consegue mais fugir para os nomes antigos. O despertar final começa nesse ponto exato, quando você já não consegue voltar a ser quem era, mas ainda não sabe quem é sem o que caiu. Você percebe isso nas pequenas cenas que ninguém vê, no instante em que alguém te pergunta se está tudo bem e você responde no automático, porque não tem força nem linguagem para explicar o que está acontecendo dentro de você. No momento em que a comida perde o sabor, os planos perdem cor, as conversas parecem rasas, e você sente culpa por não conseguir mais se animar com o que antes te prendia. Só que essa perda de interesse não é sempre fracasso. Às vezes é purgação. Às vezes sua alma parou de chamar de alimento aquilo que só a mantinha anestesiada. Os sufis falam do coração como espelho, e um espelho coberto de poeira não reflete nada com clareza. A sua dor, por mais dura que seja, pode estar funcionando como essa limpeza impiedosa.
não uma limpeza bonita, mística, romântica, mas uma limpeza que te deixa sem ornamento. E é nesse estado cru que você começa a ver o quanto vivia de reflexos emprestados. O despertar final também dói porque ele mexe na sua relação com o tempo. Antes, você acreditava que bastava insistir, melhorar, esperar mais um pouco e tudo se encaixaria do jeito que imaginava. Agora, você sente que algo maior quebrou essa lógica. Você percebe que não está só atrasado na vida, está sendo arrancado de uma forma infantil de medir a existência. Isso te revolta porque o ego quer progresso visível, quer prêmio, quer sinal rápido de que o sofrimento serviu para alguma coisa. Mas a alma amadurece de outro jeito. Ela amadurece quando você continua atravessando sem aplauso, sem garantia, sem aquele consolo barato de que amanhã tudo fará sentido. Esse é o ponto em que muita gente volta atrás e corre para distrações, vícios, validações, relacionamentos errados, qualquer coisa que devolva uma sensação de identidade. Só que você já viu demais para fingir que aquilo basta. E esse já vi demais é uma das marcas mais dolorosas do despertar. Existe um estágio nessa travessia em que você não sente nem a dor antiga, nem a paz nova. Você fica entre mundos. Já não acredita mais nas mentiras que te sustentavam, mas ainda não repousa no real. Esse entrelugar é sufocante porque parece vazio, mas ele é fértil de um jeito que seu medo ainda não consegue reconhecer. Na linguagem sufi, existem estados de contração e expansão, kabd e bast, e a contração não é abandono, é pedagogia. Quando tudo aperta, quando o peito fecha, quando a vida parece menor por dentro, não é necessariamente porque você foi esquecido. Às vezes é porque sua alma está sendo ensinada a não depender de estados agradáveis para continuar na verdade. O despertar final não forma pessoas que só ficam bem quando sentem luz. Ele forma presença capaz de não fugir, nem quando tudo escurece. E isso muda completamente o tipo de força que nasce em você. Você vai notar que no meio da noite escura, uma coisa começa a morrer de forma irreversível, a sua necessidade de ser salvo pelas mesmas coisas de sempre. A opinião dos outros já não encaixa do mesmo jeito. O elogio não te alimenta como antes. A fantasia de, quando aquilo acontecer, eu finalmente vou ficar em paz, começa a soar falsa. E essa é uma morte sagrada, mesmo quando parece só cansaço. Porque o ego é viciado em promessa futura. Ele quer sempre um objeto novo para adorar. Um amor, um dinheiro, uma conquista, uma imagem de si. O despertar final quebra esse altar interno. Ele te mostra que você transformou 1000 coisas em Deus sem perceber. E quando esses deuses falsos caem, você sente abstinência, sente raiva, sente desorientação, mas também começa a surgir um espaço mais limpo, onde a alma finalmente pode buscar o que não cabe em posse, em performance, em aprovação, nem em controle. É aqui que a linguagem de Rumi fica mais séria do que muita gente imagina, porque ele não está falando de uma espiritualidade decorativa, feita de frases bonitas para postar quando a vida aperta. Ele está apontando para uma combustão interior real. O amor, para ele, não existe para proteger a máscara, existe para queimá-la. E isso te inclui. Você quer despertar, mas sem perder o que te dava senso de importância. Quer paz, mas sem abrir mão das estruturas internas que geram guerra. Quer Deus, verdade, essência, mas ainda segurando com força a versão de si mesmo que precisa ser o centro. Só que o despertar final não negocia com isso. Ele te expõe, ele te mostra o quanto até a sua dor, em certos momentos, virou uma forma de continuar se colocando no meio de tudo. E quando você percebe isso, algo humilhante e libertador acontece. Você deixa de tratar sua história como trono e começa a tratá-la como passagem. Uma das partes mais difíceis desse processo
É perceber que você não está apenas sofrendo pelo que aconteceu, mas também pela imagem que desmoronou dentro de você. Não foi só uma perda, uma decepção, uma quebra. Foi a morte da pessoa que você achava que seria quando chegasse até aqui. Isso quase nunca é dito com clareza. Você chora não só pelo que não deu certo, mas pelo personagem que não sobreviveu ao real. Chora pela versão admirada, segura, amada, resolvida, forte, especial, que você alimentou em segredo durante anos. E a noite escura vem justamente arrancar essa idolatria silenciosa. Não para te humilhar de forma vazia, mas para te devolver a uma verdade sem teatro. Porque enquanto você adora a imagem que fez de si, não consegue habitar a realidade de si. E sem essa realidade não existe despertar, só fantasia espiritual sofisticada. Chega um momento em que o despertar final começa a se aparecer não como experiência mística intensa, mas como honestidade radical. Você para de mentir sobre o que sente, para de chamar fuga de intuição, carência de amor, ansiedade de profundidade, orgulho ferido de sensibilidade especial. Você começa a nomear as coisas sem maquiagem. Isso parece simples, mas é uma revolução, porque o ego adora linguagem bonita para não ter que encarar o próprio truque. A alma não. A alma prefere verdade crua à explicação elegante. E quando essa verdade entra, você muda por dentro de um jeito menos visível, porém mais definitivo. Você fica menos impressionado com grandiosidade e mais atento àquilo que é sólido, menos seduzido por intensidade e mais comprometido com presença, menos encantado com a ideia de parecer desperto e mais disposto a morrer para o que te separa da realidade. Isso já é o despertar se encarnando em você, ainda que sem fogos. Também existe um ponto em que você percebe que a noite escura mexeu na sua relação com Deus, com o sagrado, com o invisível, ou com aquilo que em você sabe que a vida não é só matéria e rotina. Antes você talvez buscasse consolo, resposta rápida, experiência elevada. Agora você se vê sem essas muletas, e isso assusta porque parece ser cura espiritual. Mas muitas tradições profundas reconhecem esse momento como purificação do desejo de usar o sagrado para benefício do ego. Você começa a buscar não porque quer sentir algo, mas porque não suporta mais viver separado do que é essencial. Essa mudança é imensa. Ela retira do centro o seu apetite emocional e coloca no centro uma sede mais limpa, mais silenciosa, mais verdadeira. Já não se trata de o que eu ganho com isso. Trata-se de o que em mim ainda resiste ao real. Esse deslocamento é um dos sinais mais profundos de que o despertar final deixou de ser conceito e virou processo vivo. Há ainda uma violência secreta nesse caminho, a percepção de que muita coisa que você chamava de amor era apego, medo de solidão ou necessidade de ser confirmado. A noite escura revela isso sem piedade. Você vê que se agarrava a pessoas, projetos, memórias e expectativas não só por carinho verdadeiro, mas porque precisava que algo do lado de fora mantivesse sua identidade de pé. Quando isso cai, você sente um buraco enorme. Só que esse buraco não é prova de que você está vazio no sentido pior. Muitas vezes, ele é o espaço que aparece quando o falso apoio sai de cena. O despertar final te empurra para amar de outro jeito. Menos posse, menos fusão, menos desespero, menos exigência de que o outro cure a distância que você tem de si. Isso não te torna frio, te torna mais verdadeiro, porque só quem para de usar o outro como muleta começa a se aproximar da possibilidade de amar sem devorar. Você vai sentir também que o despertar final altera sua relação com a dor passada, não porque apaga a memória, nem porque transforma tudo em lição bonita, mas porque muda o lugar a partir do qual você olha. Antes,
você era a ferida contando sua própria versão. Agora começa a surgir em você algo que observa sem se reduzir completamente ao machucado. Isso não elimina o sofrimento, mas impede que ele seja a sua identidade total. No sufismo, a aniquilação do ego, fana, não é destruição da pessoa no sentido doentio, é dissolução da centralidade falsa que te fazia viver aprisionado a si mesmo. Depois dessa quebra, fala-se em permanência, baka, um permanecer de outro modo, não mais o eu inflado, defensivo, faminto, mas uma presença mais limpa, mais entregue, mais real. E talvez seja isso que esteja nascendo em você agora, mesmo no meio da ruína que ainda parece sem forma. O problema é que você ainda mede esse processo com os olhos antigos. Você quer saber quando vai acabar, quando vai melhorar, quando vai voltar a sentir prazer, quando vai ter certeza. Mas talvez a pergunta mais honesta já não seja essa. Talvez a pergunta seja: o que em você ainda está tentando sobreviver a qualquer custo, mesmo sendo exatamente isso que precisa morrer? Porque a noite escura não quer destruir sua essência, quer destruir sua prisão. E às vezes, a prisão aprendeu a falar com a sua voz, a vestir a sua história, a justificar-se com a sua dor. É por isso que esse caminho exige coragem rara. Não a coragem de parecer forte, mas a coragem de não fugir daquilo que está sendo revelado, de deixar cair o que já venceu o prazo dentro de você, de suportar o não saber, de não correr de volta para versões antigas só porque o vazio do novo ainda parece insuportável. E é aqui que tudo fica mais íntimo, porque talvez a fase mais difícil da sua vida esteja te levando ao despertar final justamente pelo ponto que você mais odeia admitir. Você não está sendo punido, está sendo despido, não está sendo diminuído, está sendo esvaziado do excesso que te impedia de ver. Não está sendo abandonado, está sendo arrancado dos apoios que competiam com o essencial. Mas se isso for verdade, então a pergunta deixa de ser: por que isso está acontecendo comigo? E passa a ser: o que em mim está finalmente sendo chamado para morrer, para que algo infinitamente mais real comece a respirar? E se o que hoje você chama de fim for só o nome que o ego dá ao momento exato em que deixa de comandar, o que mais ainda precisaria cair dentro de você para que esse despertar não seja apenas entendido, mas inevitavelmente vivido? E o mais estranho é que o despertar final não começa quando você entende a sua dor. Ele começa quando você perde o direito de continuar se explicando da mesma forma. Quando até a sua versão mais convincente da própria história começa a soar incompleta. Você percebe que passou muito tempo dizendo: eu estou sofrendo por causa disso. Mas agora alguma coisa mais funda sussurra que isso é só a superfície. A noite escura da alma cava abaixo do acontecimento e toca o lugar em você que sempre precisou transformar tudo em identidade. Você não está só vendo o que te feriu, você está vendo o quanto se construiu em volta da ferida. E essa visão é brutal porque ela desmonta a última desculpa elegante do ego. Ela te obriga a encarar que o despertar final começa quando nem a sua narrativa te protege mais. É aí que você descobre que existe uma diferença entre sentir dor e ser governado por ela. Durante muito tempo, a sua dor decidiu por você. Ela escolheu o que você podia esperar, o que você podia amar, o que você podia arriscar. Ela virou filtro, lente, juiz e prisão. Só que a fase mais difícil da sua vida está te levando ao despertar final justamente porque essa tirania começa a falhar. Você ainda sente, você ainda treme, você ainda sangra por dentro. Mas algo novo começa a nascer quando a dor deixa de ser o trono central da sua consciência e você percebe, talvez pela primeira vez, que não foi feito para viver ajoelhado
diante do próprio machucado. Rumi toca nisso de um jeito fundo demais para virar frase bonita. No caminho dele, o coração não é enfeitado para parecer sagrado. Ele é atravessado, partido, amassado, até perder a rigidez que impedia o real de entrar. E é isso que está acontecendo com você agora, mesmo que você odeie admitir. A fase mais difícil da sua vida está te levando ao despertar final, porque ela está quebrando a dureza com que você tentou controlar a existência. Não é só sofrimento, é amolecimento forçado, é o colapso daquela parte de você que confundia resistência com força. E quando essa dureza cede, o que entra não é fraqueza, é profundidade. Você sente isso quando percebe que já não consegue odiar do mesmo jeito. Ainda existe mágoa, ainda existe revolta, ainda existe lembrança queimando, mas alguma coisa começa a cansar da repetição interna do julgamento. Você vê que carregar raiva sem pausa era uma forma de continuar preso ao que te feriu. E a noite escura da alma rasga essa prisão porque ela já te fez sofrer demais para que você continue alimentando correntes por escolha. O despertar final não acontece quando você vira puro de repente. Ele acontece quando você começa a perceber o preço de continuar intoxicando a própria alma com a mesma sentença. E esse preço agora está pesado demais para ignorar. Também por isso você se estranha tanto, porque o despertar final não te devolve imediatamente uma nova identidade. Primeiro, ele te deixa sem a antiga. E poucas coisas são tão assustadoras quanto não reconhecer mais o próprio personagem. Você olha para gostos antigos, metas antigas, reações antigas, e tudo parece roupa de alguém que não cabe mais em você. Isso provoca um pânico silencioso, porque o ego prefere uma identidade miserável a um vazio sem definição. Mas a noite escura da alma abre justamente esse espaço sem nome. Ela te coloca diante de uma versão de si que ainda não tem forma, mas já não aceita mentira. E esse intervalo sem rosto é um dos úteros mais dolorosos do despertar. Você começa então a notar uma mudança secreta no jeito como deseja. Antes você queria coisas, agora você quer verdade, mesmo sem saber sustentar o peso dela. Antes você corria atrás de alívio. Agora alguma parte sua começa a rejeitar consolos que exigem auto-engano. Antes você perguntava como sair disso. Agora, ainda com medo, começa a surgir outra pergunta. O que nisso está tentando me revelar o que eu não quis ver? Essa mudança parece pequena, mas é imensa, porque mostra que a fase mais difícil da sua vida não está apenas te abatendo, ela está refinando o seu desejo. E o despertar final começa quando você passa a querer o real mais do que quer voltar ao confortável. Há ainda um ponto em que a sua vergonha vem à tona com uma força que quase te paralisa. Vergonha por ter se perdido, vergonha por ainda estar quebrado, vergonha por não conseguir ser a pessoa que você pensou que seria, vergonha por precisar de colo, por falhar, por vacilar, por não dar conta da própria alma. Só que a noite escura da alma usa até isso, porque ela traz à luz o quanto você foi cruel consigo mesmo em nome de uma imagem. E enquanto a imagem vale mais do que a verdade, o despertar final não encontra espaço. Então essa vergonha precisa ser exposta, não para te esmagar, mas para perder o poder secreto que tinha sobre sua vida. Você não desperta quando vira impecável, você desperta quando já não precisa se esconder de si. É por isso que essa travessia também te ensina a ficar diante do que sente, sem traduzir tudo em ação imediata. Você percebe o impulso de mandar mensagem, percebe o impulso de fugir, percebe o impulso de preencher o vazio correndo para qualquer promessa de alívio. E pela primeira vez, talvez você não obedeça tão rápido. Talvez você fique, talvez você trema, chore,
Respire mal, ande pela casa, sente no escuro, mas fique. Isso parece pouco para quem vive por fora, mas por dentro é revolução, porque o despertar final nasce quando você para de servir automaticamente ao primeiro movimento de fuga que brota da dor. Nesse ponto, a presença começa a te visitar de um jeito estranho, não como êxtase, não como visão, não como uma paz cinematográfica, mas como pequenos instantes em que você para de se debater internamente, segundos em que o drama continua existindo, mas você já não está tão colado nele, segundos em que o sofrimento não some, mas perde um pouco da hipnose. E isso é enorme, porque mostra que o despertar final não é uma explosão permanente de luz. Às vezes, ele chega como um espaço mínimo entre você e o caos, e esse espaço muda tudo. E então, você percebe outra coisa que dói admitir. Grande parte do seu medo da noite escura não é medo da dor. É medo do que sobrará de você sem as ilusões que te davam identidade. Você aguenta até sofrer. O que te apavora é não poder continuar se definindo pelas mesmas faltas, pelos mesmos vícios emocionais, pelos mesmos papéis internos. A fase mais difícil da sua vida está te levando ao despertar final, porque ela ameaça exatamente esse centro antigo. Ela não quer só te fazer chorar. Ela quer te arrancar da familiaridade do seu cativeiro. E isso é muito mais assustador do que parece, porque até a prisão, quando antiga, vira a sensação de casa. Talvez por isso o silêncio esteja ficando tão importante. Não o silêncio bonito, controlado, de retiro imaginado, mas esse silêncio cru em que você ouve pensamentos que evitava, memórias que desviava, medos que abafava. Na via Sufi existe uma escuta que só nasce quando o barulho da autoimagem perde força. E a noite escura da alma pode estar te empurrando exatamente para isso, para um silêncio que não serve para relaxar, mas para revelar, para um silêncio que não te embala, te confronta, porque o despertar final precisa de espaço para mostrar o que sempre esteve encoberto pelo ruído, e talvez o que você chama de vazio seja, na verdade, o começo dessa escuta finalmente sem defesa. Então, a pergunta já não é apenas por que essa fase ficou tão difícil. A pergunta é o que nela está sendo arrancado de você que jamais cairia num tempo fácil. O que em você só morreria através dessa pressão. O que na sua alma só acordaria depois de perder o apoio, o personagem, o orgulho e a antiga forma de pedir amor. Se a noite escura da alma está te levando ao despertar final, então esse sofrimento não é só um buraco, é um portal operando no lugar mais íntimo da sua vida. E se isso for verdade, talvez o que mais te assusta agora não seja o escuro em si, talvez seja perceber que no fundo você já começou a acordar. E se já começou, o que em você ainda insiste em chamar de destruição aquilo que já é nascimento?